Olá, students, hello! Hoje nosso vídeo explicativo vai ser sobre tempos verbais, certo? Então, nós iremos explicar sobre esses tempos verbais aí que causam tantas dúvidas, não é isso, turma? Enfim, vamos lá. Só um minutinho que eu estou com uma dúvida aqui. Porém, mas é isso, ó. Tempo verbal é todo aquilo que a gente estuda sobre a conjugação dos verbos. Em português a gente costuma dizer que em português nós temos presente, passado e futuro, não é isso? Em inglês nós temos 12. Nós iremos ver hoje. Não garanto que será todos, mas boa parte deles nós iremos analisar hoje, tá certo, turma? Então eu coloquei aqui, né, uma pequena introdução. Então eu coloquei para vocês olharem os 12, tá? Deixa eu só me reposicionar para que vocês possam ver. Então temos aí, ó, a língua inglesa conta com 12 tempos verbais, que são eles: past simple, past continuous, past perfect continuous, present simple, present continuous, present perfect continuous, future simple, future continuous, future perfect e future perfect continuous. Algumas vezes vocês vão ver essa nomenclatura trocada, mas isso não altera o tempo verbal deles, tá ok? Simple present, present continuous, tá? Então, simple past também, tem muitos livros que utilizam essa nomenclatura trocada, invertida, mas isso não altera não o que a gente vai ver a partir de agora. Eu coloquei bem aqui uma observação, eu vou ler para vocês. O que é verbo e o que é um tempo verbal? Turma, verbo é uma palavra ou conjunto de palavras que expressa uma ação, descreve uma ocorrência ou estabelece o estado existente. No inglês, todas as sentenças requerem ao menos um verbo para acontecer, ou seja, assim como em português, no inglês temos a exigência de termos pelo menos um verbo para que seja considerada uma frase ou uma sentença completa. No inglês também não existe sentença sem sujeito, ou seja, tem que ter um verbo e tem que ter um sujeito. Às vezes no português a gente abre umas exceções, né, nas regras gramaticais do português, mas no inglês não existem essas exceções, então tem que ter um sujeito e tem que ter um verbo. Todos os tempos verbais em inglês têm um tempo e têm um aspecto. Esses conceitos ajudam o usuário da língua a expressar seus pensamentos e atividades de diferentes formas e a modular seu discurso de acordo com a ação em questão. Exatamente das diferentes combinações de tempo e aspecto que nascem os tempos verbais. Ou seja, o tempo verbal ele vem dessas combinações de tempo e aspecto, certo? E vem da expressão de pensamentos e atividades diferentes. Então, turminha, isso aqui foi apenas um conceito básico do que possa vir ser verbo e os tempos verbais, tá? Então, nós temos aqui, ó, o primeiro que a gente vai falar são sobre os tempos do passado, que vem ser past tense, tempos do passado. O inglês conta com 4 tempos do passado: past simple, past continuous, past perfect e past perfect continuous, que são passado simples, passado contínuo, passado perfeito e o passado perfeito contínuo, certo? Então, nós temos aqui, ó, o past simple, que é o passado simples, é um passado do inglês que refere-se a opções finalizadas, ações finalizadas. Então, ó, o passado simples no inglês geralmente se refere a ações finalizadas que aconteceram em um momento específico do passado. Eu coloquei esses exemplos para que vocês possam entender da melhor forma. Temos a forma afirmativa. Tudo isso que vem logo após o enunciado do que eu estou falando
é a formação dessa frase, como vocês devem fazer essa frase utilizando da forma correta. Então, temos aqui, ó, sujeito mais verbo conjugado no passado mais complemento, ou seja, uma frase no past simple, para que ela seja considerada correta, ela tem que ter essa formação de sentença. Primeiro tem que vir um sujeito, depois desse sujeito vem esse verbo conjugado no passado e depois vem o complemento. Esse complemento é o resto de frase, é o restante da frase que vai complementar essa frase. Então temos aqui, ó, example: I went to school at 7 o'clock. Eu fui para a escola às 7 horas. Então, aqui tem uma frase no passado simples. Por quê? Porque ele já expressou essa ação em que ele já finalizou. Então, isso corresponde ao passado. É uma ação que já aconteceu, já foi finalizada. A forma negativa, a formação dela: did, not ou didn't, mais verbo sem conjugação, mais complemento auxiliar. Então, prestando bastante atenção nessa regra. A forma afirmativa, o verbo vai estar conjugado no passado. Na forma negativa, não vai estar conjugado esse verbo. O que vai indicar que ele está nessa conjugação são esses auxiliares com o not. Example: they didn't know something like that could happen. Eles não sabiam que algo assim poderia acontecer. Então, observem, na frase, os auxiliares estão presentes, certo? Didn't, que é o auxiliar desse past simple, e o verbo não está conjugado. Então, ok? Então, vamos para a forma interrogativa. A forma interrogativa, o auxiliar vai vir no início da frase, depois desse auxiliar, esse auxiliar verbal, ele vai vir no sujeito e depois o verbo também sem conjugação. Então, só vamos conjugar esse verbo na forma afirmativa. Quando a gente vai passar para a negativa e a interrogativa, esse verbo vai permanecer no seu infinitivo, sem conjugação. O que a gente vai identificar aí como past simple vem ser os auxiliares verbais. Então, tem que prestar bastante atenção. Exemplo: did you see her? Você viu ela? Então, o did aí, em negrito, ele é auxiliar verbal. E o see, ele é o verbo principal dessa frase e está na forma infinitiva. Então, vamos continuar. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre o past continuous, que é outra conjugação que é do passado. Então, temos aqui, ó, past continuous, passado contínuo. Aqui, ó, o passado contínuo do inglês enfatiza o período de duração de uma ação no passado, certo? Forma afirmativa: formação, sujeito, mais o auxiliar was, were, mais o verbo, mais ing, que é o ing, mais complemento. Então, observem que agora essa formação, ela utiliza aí mais dois auxiliares verbais: was ou were, e mais a terminação ing. Então, aí tudo já vai ser complemento dessa frase. Example: I was taking a shower at 9 o'clock. Eu estava tomando banho às 9 horas. Forma negativa: sujeito, was not, que é wasn't, ou were not, que é weren't, mais verbo, mais ing, mais complemento. Example: she wasn't watching TV when we arrived. Ela estava assistindo TV quando nós chegamos. Então, observem aí. A forma afirmativa e negativa, turma, tem as suas particularidades. Outra coisa que é interessante observar é que esse verbo ele vai ser conjugado, diferente do que a gente viu anteriormente, em todas as formas. Mas o que vai ser identificado, o que vai identificar que ele faz parte do past continuous, são esses dois, esse auxiliar e essa terminação. Certo? Então, vamos aqui continuando. Past Perfect, passado perfeito. O passado perfeito no inglês se refere às ações que ocorrem antes de outra ação do passado. Affirmative form, sujeito, mais auxiliar had, mais verbo conjugado no particípio, mais complemento. Então, temos aqui, ó,
Example, we had noticed this problem before. Nós percebemos o problema antes, os problemas antes. Então, esse verbo aí, ele está com a terminação ed, mas ele também tem o seu auxiliar que é o had, ok? Forma negativa. Sujeito, had not ou had. Verbo conjugado no particípio mais complemento. Exemplo. She had not gone to Europe until she finished her studies. Ela não tinha ido para a Europa antes de finalizar seus estudos. Go é o verbo no infinitivo. O verbo no particípio, ele vai passar para gone, ok? Observe que ele tem a terminação aí, e. E na forma afirmativa, o